Graça e paz, igreja, boa noite. Graça e paz também para você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu sei que você está acomodado, mas eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus, para lermos a palavra do Senhor. Presta bem atenção, irmãos, tem uma coisa que é muito importante. Eu preciso aprender a estar de verdade onde eu estou. Amém? Como assim, pastor? Eu preciso estar de verdade onde eu estou. Você poderia ter ficado em casa, tá bom? Ninguém ia te matar. Porém, você veio. Já que você veio, dedique esse tempo verdadeiramente ao Senhor. Por quê? Vir não é o bastante, os irmãos concordam? Vocês acreditam que vocês vão mudar o resultado estando aqui? Não. O resultado vai ser o mesmo, você acompanhando em casa e você acompanhando aqui. Você pode torcer? Claro. Só que preste atenção, agora é hora de você ouvir a palavra. O recado de Deus vai ser dado para nós e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu posso contar com você? Amém. Amém. Então, deixe seu celular, deixe seus problemas. São 8h20, eu vou ir até às 9h, se assim o Senhor permitir. Não vou até 9h20, 9h15, vou até às 9h, tá bom? Mas se eu ver que está mexendo muito, eu vou até 9h30. Tá combinado? Então, abra aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Deus quer falar conosco. Essa foi uma palavra, que a gente conversou na célula. A Alice fez uma pergunta lá na célula e depois dessa pergunta, essa palavra ficou no meu coração. E eu pretendo ministrar 2 vezes nesse texto. O tema de hoje é pequenos vasos, grande tesouro. Pequenos vasos, grande tesouro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, podemos ler? Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos ou não desanimamos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Versículo 3: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 7: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus fiel, Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nos colocamos diante da tua presença para agradecer pela oportunidade de estarmos na sua casa, ouvindo a sua voz e podendo aprender um pouco mais com a sua palavra. Queremos te louvar, Deus, pelo dia que vivemos, te agradecendo, Pai, porque estamos na sua casa. E a minha oração é essa: não deixe que estar em sua casa seja apenas um mero compromisso religioso,
mas que em nome de Jesus o fato de estarmos aqui adorando o teu santo nome, ouvindo a sua voz, venha mexer no nosso interior e sermos transformados pelo poder da sua palavra. Eu não sei, Deus, como cada irmão entrou por essas portas, ou aquele que está em casa ouvindo essa mensagem, mas eu sei, Deus, que o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para trazer o teu reino invadindo o nosso coração. Pai, esse tesouro que nós vamos conversar essa noite, a minha oração é que ele seja revelado aos nossos corações, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e nós venhamos te ver como o Senhor verdadeiramente é, que possamos desfrutar da sua bondade, Pai, glorificarmos o teu santo nome e vivermos, Pai, de forma digna daquilo que fomos chamados. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o texto de 2 Coríntios capítulo 4 é um texto bastante conhecido. Se nós olharmos o versículo 18 do capítulo 3, vai dizer da seguinte maneira: mas todos nós com cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É válido nós ressaltarmos nesse texto que a caminhada cristã é uma caminhada longa. Não é aceita a Cristo e se torne perfeito, não é aceite a Cristo e não erre mais. O texto está sendo claro em dizer que somos transformados de glória em glória. Cada dia que passa, nós precisamos de distanciar do velho homem que um dia fomos e nos aproximar de um homem que receberá o corpo glorificado na volta de Cristo. Dia após dia, conforme o texto de Filipenses vai dizer, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até a consumação dos séculos. Ou seja, transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Todo cristão, ele tem um grande desafio. Qual desafio? Parecer-se com o seu Criador, parecer-se com Cristo, ser um pequeno Cristo, ser um imitador de Cristo, de forma, conforme o texto de Mateus vai dizer, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas tem uma coisa que vem para combater a nossa caminhada, tem uma coisa que vem para nos fazer parar. O que é? O desânimo, o cansaço. Quem nunca olhou para esse hino que foi cantado e foi edificado por ele, pensando, se fosse por mim apenas, realmente eu parava agora. Se fosse apenas pelas minhas forças, pelo cansaço que eu estou enfrentando, pelos problemas que eu estou enfrentando, realmente eu parava agora. Mas ainda bem que não é pelo meu esforço, não é pelo seu esforço, não é porque você é bom, porque você tem alguma coisa, é por causa dele. E é exatamente por causa dele que nós não desanimamos. É exatamente por causa dele que a gente prossegue. Se você olhar para a sua trajetória cristã, quantas dificuldades você já enfrentou? Quantas lutas você já passou? Quantas vezes você já chorou? Olha que coisa linda, na quinta-feira, o testemunho da nossa irmã Axa. Enquanto a morte tentou reinar, a morte tentou alcançar, o Deus Todo-Poderoso veio e deu vida. E Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Aí quando eu olho para o texto, no versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo está apresentando uma caminhada, Paulo está falando de sermos transformados de glória em glória,
que os dias vão passar e nós seremos aperfeiçoados, vamos errar, vamos acertar, vai ter situações adversas, vão ter problemas, mas Paulo está falando que nós temos esse ministério e pela misericórdia de Deus, a gente não pode desfalecer. É pela graça do Senhor, é pela bondade do Senhor que a gente não desanima. Se fosse apenas pelas nossas forças, a gente iria parar. E Paulo está falando, eu prossigo esse ministério por causa da misericórdia do Senhor. Eu prossigo porque Deus cuida de mim. E aí Paulo, ele vai ensinar no versículo 2, que ele não precisa de falsificar o evangelho de Cristo. Paulo está atribuindo a obra da salvação totalmente ao Senhor, dizendo que nós não precisamos de adulterar, nós não precisamos de falsificar a palavra de Deus, porque o próprio Deus é quem tem poder de fazer a palavra germinar. É o próprio Deus que faz com que a palavra alcance o coração de alguém e esse tesouro que a gente vai conversar, ele seja revelado. Aí Paulo está falando que nós não podemos desanimar, nós não podemos parar por causa da misericórdia, a gente deve prosseguir nesse ministério, mas entendendo que quem faz é o Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso prometer nada para você que o Senhor não seja capaz de te dar. Eu não preciso dizer para você que você vindo para a igreja, que você vindo para Cristo, você não vai ter problema. Eu preciso pregar o evangelho verdadeiro para que as pessoas sejam salvas. Aí o versículo 3 vai dizer: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Aí Paulo está falando para a igreja de Corinto, que o evangelho que ele está pregando, que a igreja está pregando, se ele ainda está encoberto, ou seja, o entendimento ainda não foi iluminado, o entendimento ainda não foi clareado, é para as pessoas que estão se perdendo. Ou seja, aqueles que já receberam a luz do evangelho de Cristo, já foram e já estão sendo salvos, estão sendo alcançados pelo poder do evangelho. Aí no versículo 4 ele vai dizer o motivo de algumas pessoas não estarem crendo ainda. Por quê? O Deus deste século, Deus com D minúsculo, representando Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo está dizendo que existe uma pregação, Paulo está dizendo que existe um evangelismo, existe uma carreira cristã, existe uma guerra entre o evangelho e Satanás, entre Deus e Satanás. Deus, através da sua graça, da sua bondade, do seu amor, salvando, iluminando o entendimento, e Satanás tentando, pelas suas maldades, cegar o entendimento dos incrédulos. Aí quando eu olho para esse texto, eu entendo que Satanás tem poder sobre quem não crê. Satanás tem poder de condenar quem não crê. Satanás tem poder de escravizar quem não crê. Porque qual é a chave para a salvação? Fé. Qual a chave para se tornar um filho de Deus? Fé. Crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através da obra redentora do Espírito Santo. Então Satanás, o Deus deste século, tenta cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não consigam ver a maravilhosa luz do evangelho de Cristo. Quem sabe você entrou por essas portas e ainda tem
cegueira. Quem sabe você entrou por essas portas e ainda não conseguiu ver o tamanho do poder de Deus. Quem sabe você ouve a palavra, mas não consegue mudar de vida. Quem sabe você ouve a palavra, mas ainda não conseguiu virar aquela chave do novo nascimento. O desejo de Satanás é te cegar. O desejo de Satanás é impedir que essa palavra entre no seu coração. O desejo de Satanás é que você entre nesse culto de um jeito e volte para casa da mesma forma. Mas o desejo de Deus é que a luz do Evangelho de Cristo entre no seu coração e você se torne uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O desejo de Satanás é te prender, só que o desejo de Jesus é te libertar. E aí Paulo está falando, porque nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus, o Senhor deles, e nós somos escravos, nós somos servos de vocês por causa de Jesus. E no 6 vai dizer, porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face do Senhor Jesus. Queridos, essa luz do Evangelho, quando ela invade um coração, esse coração é transformado pelo Deus Todo-Poderoso. Essa guerra que eu citei, de Satanás contra Deus, é uma guerra que já foi vencida na cruz do Calvário. Só que o texto de João vai dizer que a luz veio ao mundo, sendo Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas o texto vai continuar que como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer nele é salvo, mas quem não crê já está condenado. Então eu olhando para isso, nós chegamos no versículo de número 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A primeira pergunta que eu faço para você é: que tesouro é esse? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A primeira coisa, o tesouro é o Evangelho de Cristo. Irmãos, nós estamos num contexto de guerra, nós estamos num contexto de desânimo para os cristãos e de condenação para quem não crê. E Paulo está dizendo: ainda que a gente não adultere o Evangelho, ainda que o desânimo possa tentar invadir o coração de vocês, ainda que tem gente se perdendo, tem gente cega, tem gente que ainda não foi iluminada por Cristo, ainda que a luz do Evangelho está pronta para resplandecer no coração de vocês, nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é o Evangelho de Cristo. Esse tesouro é a capacidade dada por Deus de termos os olhos abertos para a obra salvadora de Cristo. Você já parou para observar que há um tempo atrás, você que já foi alcançado por Deus, há um tempo atrás você não entendia nada de Deus, você só queria o pecado, você só queria as coisas da carne, você só preocupava com o seu nome, você só preocupava com o seu eu, você fazia aquilo que você queria fazer e você ainda achava que estava certo. Mas chegou um dia que Deus te deu de presente esse tesouro, a capacidade de reconhecer a obra redentora de Cristo. Aí por isso nós estamos aqui,
porque reconhecemos a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Temos, porém, esse tesouro. Irmãos, conforme o Caio falou ontem, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muita gente ouve sobre Cristo, alguns têm os olhos abertos por Cristo. Se olharmos para as duas casas da tempestade, o homem que ouve essas palavras e pratica, ele é prudente. O homem que ouve e não pratica, ele é louco. Os dois ouvem, os dois enfrentam dificuldades, mas quem ouve e pratica, permanece para sempre. Igreja, eu e você precisamos desse entendimento. É a graça de Deus. Quantos no mundo, quantos na terra ouviram a mesma mensagem que você está ouvindo? Quantos ouvem as mesmas pregações que você está ouvindo? Mas alguns têm os olhos abertos, alguns têm um entendimento iluminado, alguns recebem essa palavra, se arrependem, nascem de novo e começam uma vida com Deus. Isso só pode ser graça, só pode ser misericórdia, só pode ser bondade, só pode ser o amor de Deus invadindo os nossos corações. Quantos ouviram a mesma mensagem que você? Quantos foram pregados, quanto de evangelho, quanto de palavra, quanto de situação, mas você recebeu a graça de Deus, recebeu de presente esse tesouro, que é a capacidade de reconhecer Cristo. Há um tempo atrás, talvez você passava pelas portas de uma igreja e pensava, que povo doido. Não consigo entender. Eu não entendo. Como que pode? Pega uma Bíblia, põe debaixo do braço e mora na igreja. Faz isso, faz aquilo outro. Dá dízimo, dá oferta, gasta a vida com isso. Eu nunca vou ser como ele. Queridos, a graça de Deus te alcançou. E hoje você está aqui. Quem nunca passou na porta de uma igreja e falou assim, é tudo doido. Agora passam lá e falam assim, é tudo doido. Mas é a bondade de Deus, é a graça de Deus. Enquanto você olhar para isso como coincidência, você não vai conseguir valorizar aquilo que Deus fez por você. Enquanto você olhar isso como fácil demais, você não vai conseguir valorizar o que Deus fez por você. Tendo, porém, esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro, sabe o que é? É ser salvo da ira de Deus que está por vir sobre a humanidade. Queridos, esse tesouro é valioso demais. Eu não sei se você já viu nas épocas da sua infância o mapa do tesouro. Que a gente vai seguir um caminho, vai fazer tal coisa, vai fazer aquilo outro, vai encontrar o tesouro. Nos jogos de videogame, nas historinhas, nos livros. É muito mais que isso. Esse mapa do tesouro, como a Gisele Nascimento canta, é a cruz. Irmão, se eu olhar para a cruz, o meu tesouro está na cruz do Calvário. Quando eu olho para a cruz do Calvário, ali está o meu tesouro, ali está a oportunidade de salvação. Mas vários olharam para a cruz, mas não conseguiram reconhecer verdadeiramente quem é Jesus. Na crucificação, um do lado esquerdo, o outro do lado direito, um deles falou, não, se você é Deus, você desce daí. Um deles falou assim, peraí, você é justo, você não merecia estar aí. Nós merecemos, nós reconhecemos que erramos, você não. Aí para esse Jesus falou assim, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Um dos servos, um dos soldados romanos vão declarar, depois que lançam uma lança nele, furam, sai sangue e água, um soldado romano vai declarar uma palavra que mexe com o meu coração e diz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. O que nós precisamos de reconhecer, que verdadeiramente Ele é
o Filho de Deus. É mais que vir à igreja, é mais que membrar na Igreja Batista Reviver, é mais que passar alguns anos de caminhada na Igreja Batista Reviver, é mais que fazer parte do altar, é mais que uma consagração, é mais que fazer parte de um ministério, é receber de Deus o perdão pelos seus pecados, é viver uma vida além do véu. O véu foi rasgado e nós temos que ter ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. Esse é o tesouro. Olha outra coisa que é o tesouro: deixar de ser um homem carnal e se tornar um homem espiritual. Um homem carnal vive conforme a terra vive, mas um homem espiritual, ele vive de uma forma diferente, muitas vezes incompreendido, muitas vezes caluniado, muitas vezes falam dele, mas ele entende: espera aí, a minha luta não é contra a carne, a minha luta não é contra sangue, a minha luta é contra principados e potestades. Esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Então esse tesouro é um presente dado por Deus para homens que nunca mereceram. Irmão, se você conhece Cristo, se você anda com Cristo, se você nasceu de novo, você ganhou um presente de Deus. Tem uma parábola que um homem acha um tesouro escondido no campo. Ele vende tudo que tem para comprar aquele campo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse tesouro é muito grande. É o tesouro que leva homens e mulheres largarem tudo e seguir a Cristo. Eliseu largou tudo e seguiu a Cristo. Se olharmos para Pedro, Tiago e João, largaram tudo para seguir a Cristo. Receberam de Deus um tesouro. Só quem recebeu para poder entender. Às vezes você olha para a vida de alguém deixando tudo por amor a Cristo, fazendo coisas inexplicáveis por amor a Cristo. Essa pessoa entendeu. Se olharmos para Maria, eu não vou lembrar exatamente se é a Madalena, eu acho que é a Madalena, mas quando ela vai quebrar aquele perfume, Judas vai dizer da seguinte maneira: para que isso? Tinha que dar para os pobres. Mas ela não tinha, ele não tinha entendido a verdadeira intenção do coração daquela mulher. Aí quando eu olho para a nossa realidade, quantos ainda não entenderam esse tesouro? E talvez na sua casa falam de você, cobram de você: ah, é isso, é aquilo. Irmãos, esse tesouro é capaz de mudar o rumo da nossa vida. Esse tesouro é capaz de mudar o rumo da nossa história. Aí eu olho para esse texto e fico pensando: por que Paulo comparou os que receberam o evangelho a vasos de barro? Então você já entendeu que o tesouro é o evangelho, a capacidade de reconhecer o evangelho. Agora Paulo vai chamar esses que receberam o evangelho de vasos de barro. Preste atenção: se por um lado o tesouro é algo valiosíssimo, o vaso já é diferente. O vaso de barro é algo muito barato, encontrado em vários lugares naquela época, e também poderia se quebrar facilmente. Paulo comparou o povo de Deus com vasos de barro, pois mesmo alcançados pelo evangelho de Cristo, mesmo sendo alcançados por esse tesouro, continuamos com um corpo corruptível. Irmãos, você tem que entender isso, sabe por quê? Você está achando que você é perfeito, cara. Você não é. Ainda que você carregue um tesouro preciosíssimo, o vaso é de barro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim:
Tem paciência comigo. Ainda que o tesouro é precioso, o vaso é de barro. Igreja, nós não somos perfeitos. O tesouro pode ser precioso, e ele é precioso sim, mas o vaso é de barro. O corpo é corruptível, o corpo está fadado a defeitos, imperfeições, falhas, fracassos, medos, situações adversas, enfermidades, situações de nervosismo. Irmãos, mas quando eu olho para esse texto, eu entendo que ainda que o vaso seja fraco, frágil, sem valor, o tesouro que está dentro dele garante ele. A outra coisa que eu posso aprender, que mesmo carregando um tesouro muito grande, somos tentados pelo pecado. Irmãos, o vaso é frágil, o vaso é fraco, ele carrega algo grandíssimo, valiosíssimo, mas o vaso é de barro. Irmãos, as tentações estão nos cercando, e vira e mexe, por mais santo que você seja, por mais de Deus que você seja, a gente está caindo. Vira e mexe, a gente está cedendo às tentações, para nós reconhecermos, somos falhos, somos fracos, e precisamos dele. Porque o caminho para quando a gente falha, para quando a gente erra, para quando a gente cai, não é ir pegar aquela porta e ir embora. Pelo contrário, é entrar por aquelas portas e dizer: existe perdão para mim. Porque ainda que o vaso seja frágil, ainda que esse vaso não tenha valor, ainda que esse vaso possa se quebrar, o tesouro é mais precioso que o vaso. E aqui também a gente já pode aprender que talvez tem muito vaso achando que é mais importante que o tesouro. Aí eu entendo, por mais usado que você seja, por mais santo que você seja, por mais homem e mulher de Deus que você seja, pode abaixar a bola, porque o tesouro é mais importante que você. Você pode ser a moldura mais linda, né, Eduardo? Mas o quadro ainda vai ser mais importante que a moldura. Porque se a moldura for feia ou bonita, o quadro é o bastante. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. A outra coisa, vasos de barro, porque o desânimo pode bater. Irmão, eu não sei se alguém aqui consegue ser crente, fervoroso, os 12 meses do ano. Mas nós somos vasos de barro. Tem dia, irmão, que a gente tem vontade de ficar em casa. E tudo bem se você nunca experimentou isso. De vez em quando o desânimo bate na porta do meu coração. Como eu converso com o pastor Marcel, eu falo: pastor, tem dia, pastor, que eu olho para mim, tem dia não, quase todo dia, né? Eu olho para mim e falo assim: nossa, cara, por mais que eu tento, eu não consigo chegar onde eu quero. É assim com você também? Ou será que é só comigo, pastor? Ele falou assim: pastor, todo dia eu estou insatisfeito comigo. Irmãos, nós estamos sujeitos ao fracasso. Não precisa achar que você é o cara, não. O cara é Jesus. O cara é o dono do tesouro. Eu e você, a gente erra para danar. Irmãos, eu vou te falar um negócio: quer ver errar, é conviver. Quer ver errar, é estar todo dia, né, Lela? É só conviver, irmãos, que a gente começa a ver os defeitos. É só conviver que a gente vai ver as falhas. É só conviver que a gente vai ver, sabe o que? A humanidade das pessoas. Convivendo que a gente vai ver que o vaso é de barro. Talvez tem vasos que você olha, esse vaso é de ouro. Irmãos, é tudo de barro. Carrega um tesouro preciosíssimo, mas é de barro. Aí uma outra pergunta que eu quero fazer para você: por qual motivo esse tesouro foi confiado a vasos de barro?
Espera aí, vamos analisar. Se o tesouro é preciosíssimo, se o tesouro é valiosíssimo, por que vasos de barro? Número 1, o que carregamos é mais importante do que o que somos. Por quê? Somos miseráveis, falhos, pecadores. Irmãos, só Deus nesse corpo nosso, só Jesus. Mas o que carregamos é mais importante do que o que somos. Você tem emoções, sentimentos. Irmãos, vai entender a gente. Tem dia que a gente está voando, tem dia que a gente está arrastando. Tem dia que a gente quer mudar o mundo, e tem dia que a gente também não quer mais nada. Tem dia que a gente quer fazer a diferença e viver uma vida de santificação. Aí tem dia que a gente está querendo o pecado. Por quê? Porque somos frágeis. Mas existe um motivo, que esse tesouro foi confiado a vasos de barro. Segundo, a glória não está no vaso, e sim no tesouro. O vaso pode até ser bonito, mas a glória é do tesouro que ele transporta. Irmãos, o tesouro é tão valioso, mas tão valioso, que não importa o vaso que está carregando. O vaso fica valioso por causa do tesouro. Se fosse numa feira para ser vendido, para ser comprado, pagaria-se o mundo, não por causa do vaso, mas por causa do tesouro. Olha a terceira coisa: se arrancar o tesouro do vaso, ele perde o seu valor. Irmãos, só tem valor por causa do tesouro. Se arrancar o tesouro, é apenas um vaso qualquer. Aí Paulo está dizendo: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A resposta é muito simples: para que ele apareça. Aí talvez geraria uma pergunta no nosso coração: por que não um vaso de ouro para carregar um tesouro tão precioso? Porque o vaso não pode concorrer com aquilo que ele carrega. Irmãos, é só transporte. Somos seres humanos, somos falhos, pregamos uma mensagem, mas é Deus que faz. Aí quando eu olho para isso, eu entendo que não é mais o mensageiro, é a mensagem. Pastor, quem vai vir? Fulano de tal dos milagres. Não é mais o pregador, é a mensagem. Quem vai pregar? O pastor Everton, o Josimar, o Amauri, o Marcos Paulo, o pastor Marcel, o Caio, fulano de quem? Não é mais isso, é a mensagem. Quem vai pregar na célula? É a mensagem. Porque mais importante que o vaso é o que está dentro, é o tesouro. Não, mas espera aí, eu tenho que pedir oração para o fulano. Irmãos, não é quem vai orar, é quem vai responder. Não, mas aí eu tenho que me esforçar, que tem que ser eu. Não, não é quem vai, é quem está mandando ir, que faz toda a diferença. Aí você vai se esforçar, você vai brigar, você vai pregar o evangelho goela abaixo. Não é pela sua força, é pelo Todo-Poderoso. Aí quando eu olho para essa mensagem, Paulo está combatendo o desânimo, trazendo uma realidade para a igreja, dizendo: a obra não é com você, a obra não é de vocês, quem faz é Deus. Vocês não precisam adulterar o evangelho, quem faz é o Senhor. Você não precisa acelerar o volume da voz, não é, quem faz é o Senhor. Irmão, você não precisa de forma nenhuma fazer mais nada, é só pregar o evangelho de Cristo. Por quê? Se ainda estão rejeitando, ainda estão se perdendo. Você tem que entender que tem uma guerra. O Deus deste século está cegando o entendimento dos incrédulos. Mas a gente não prega a nós,
Eu não posso pregar o Everton para você. Eu posso pregar Cristo. Porque a luz, quando ela resplandece, ela ilumina as trevas. Aí esse tesouro é em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele. Aí também ele está combatendo o que? O orgulho da igreja. Eu sou de um, eu sou de outro, eu sou de... Não, quem faz, gente, é Deus. Você pode gostar de um monte de gente, você pode ser amigo de um monte de gente, mas nada disso vai te garantir numa vida com Deus. Você precisa caminhar com Cristo. Você precisa andar com Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Para a gente concluir, já que a gente entende que esse tesouro está em vaso de barro, a gente está entendendo que a gente não merecia. Irmãos, uns vasos ruins igual a gente, carregar um trem precioso igual o Evangelho de Cristo, não há outra coisa a não ser grato. Gratidão já não tem mais preço, é gratidão. Por que eu? Não sei. Porque Jesus me ama? Eu não consigo explicar. Essa é a verdade do nosso coração. A segunda coisa, sem Ele não podemos fazer nada. Tem que ser grato e ter esse entendimento. Sem Ele eu não posso fazer nada. A terceira coisa, não somos mais importantes que a mensagem. Pregadores que me ouvem, meus amiguinhos, nunca você pode ser mais importante que a mensagem. A mensagem é mais importante que você. Pastor, mas eu tenho um conhecimento. Não é sobre isso. Nunca seremos mais importantes que a mensagem. Pastor, mas você precisa ver o meu desempenho. Eu tenho um controle da oratória. Eu tenho um controle da voz. Eu sei dissertar, eu sei expor, eu sei fazer, eu sei acontecer. Não é isso. É entender que nós não somos mais importantes que a mensagem. Irmãos, o dia que vocês vierem para ver eu ou o pastor Marcel, nós já estamos tudo errado. Porque a mensagem é mais importante que a gente. Irmãos, tem lugar que é show. Show, você vai ver uma pessoa. Culto, você vai para ver outra pessoa. Ah, não, tem uma festa, você vai para ver uma pessoa. Mas igreja, irmão, você não veio para ver homem nenhum. Aí não importa quem está aqui, se é eu e o Denilson, se é o fulano e o Gabriel, não importa se é o João Pedro, o que importa, sabe o que é? Jesus. Jesus é mais importante. Aí você chega lá na célula e fala, meu Deus, fulano de tal hoje, fulano de tal está começando, não está falando tudo do jeito que tinha que falar. Um dia todo mundo começou, irmãos. A mensagem é mais importante. Pastor fulano de tal não falou tudo do jeito que tinha que ser. A mensagem é mais importante. E para a gente encerrar, quem salva é o tesouro e não o vaso. Se coloque de pé. Quem salva é o tesouro, não o vaso. Gente, esse é um desafio enorme, porque a gente pode ser grato a pessoas, a gente pode amar pessoas de todo jeito, mas mais importante que isso é entender que quem salva é o Senhor. Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Só que antes de nós orarmos, eu vou pedir a Natália para fazer um negócio para mim. Vem cá, Natália. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, pela sua presença. Pai, é muito bom te sentir. Mais importante que te sentir é te ver. Te ver mesmo quando tudo não está saindo do jeito que a gente quer. Mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que a gente espera, Pai. Pai, eu quero orar no nome de Jesus
pelas pessoas que ainda não te conhecem e estão ouvindo essa mensagem, Pai. Senhor, o Senhor tem poder para depositar sobre esse vaso esse grande tesouro. Não sou eu, não são as pessoas que aqui estão, mas é a bondade do Senhor. E eu quero orar, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor, que em nome de Jesus, o Senhor possa abrir os olhos do entendimento do teu povo. Pai, Satanás não tem poder diante do Senhor. Satanás não tem poder para aprisionar um coração que o Senhor decidiu salvar. E pelo poder que há no teu santo nome, eu peço que a luz do Evangelho de Cristo possa invadir os corações, Deus, que ainda não te conhecem. Pai, que toda prisão, que toda cadeia, que toda cegueira espiritual seja lançada por terra, no nome de Jesus. Pai, que o teu povo te conheça, que o teu povo saiba verdadeiramente quem é o Senhor, e que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem se convertam verdadeiramente a Ti. Que o Espírito Santo do Senhor, que sopra, que salva, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, invada os corações aqui presentes, Pai. E tudo que Satanás tentou aprisionar essas vidas no pecado, impedindo que elas venham ter os olhos abertos, Pai, eu quero repreender no nome de Jesus e pedir ao Senhor, Deus, salva. Leva a salvação para essa casa, Pai, pelo poder que há no teu santo nome. Mas eu quero orar também, Deus, faz-nos entender o tamanho desse tesouro, Pai. Não deixa, Deus, que a fraqueza do vaso impeça, Deus, o tesouro de se manifestar na vida dos vasos ao nosso redor. Pai, nós queremos ser uma igreja que evangeliza, nós queremos ser uma igreja que ora, nós queremos ser uma igreja que é animada na Tua presença. Eu não digo de pulos e gritos, eu digo, Deus, de resultados, de obras, Deus, dignas da nossa salvação. Pai, eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que esteja nos alcançando, Pai. Se tem alguém desfalecendo, se tem alguém desanimando, se tem alguém parado, Pai, na caminhada, que a presença do Teu Espírito Santo possa invadir essa vida. Pai, meus irmãos que chegaram aqui talvez pensando em desistir e parar, alcança eles, renova as forças deles e ministra sobre eles, meu Pai, a sua bondade. Cobre os meus irmãos com o Teu sangue, cuida da Igreja Batista Reviver, cuida dos cristãos espalhados pela face da terra, que a graça do Senhor possa resplandecer sobre eles. É isso que nós oramos, meu Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembra disso. Mais importante é o tesouro que você carrega. Mesmo com fraquezas, com falhas, mais importante é o tesouro que você carrega. Amanhã nós temos oração, às 6 da manhã. Pastor, é difícil? Sim. Mas não pensa no seu cansaço, no seu desânimo. Olha para o tesouro que você carrega. E eu te espero aqui amanhã cedo, se o Senhor permitir. Amém? Quinta-feira nós temos um culto das crianças especial, às 19h30. Você que tem sobrinho, tem filho, traz ele para cá. Vai ser bênção de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um abraço na pessoa que está do seu lado e tenha uma semana especial em nome de Jesus. Amém.